Olá, amigos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui a fim de buscarmos na presença amiga dos benfeitores espirituais uma lembrança a respeito do Natal, a respeito do momento que se aproxima do nascimento de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior. A nossa intenção aqui não é trazer a simbologia na sua essência, né? Toda aquela ritualística que nós encontramos, como os cartões de Natal, a árvore de Natal, os presentes ou coisa que o valha. Até porque a doutrina espírita, na sua pureza, na sua essência, ela nos traz a explicação de todos esses símbolos natalinos, né? A nossa intenção é uma reflexão no sentido de que possamos olhar para dentro de nós mesmos, observar ao nosso redor, refletir no verdadeiro sentido do que representa esta data. Não temos nenhuma intenção em tirar de quem quer que seja ainda o desejo de montar a sua árvore, de enviar os seus cartões ou dar os seus presentes. A nossa intenção é única e exclusivamente para meditarmos nesta data que se inicia. É que se aproxima, aliás. Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14 do Velho Testamento, o profeta Isaías, nos trouxe a informação de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, ao qual se daria a ele o nome de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então, lá atrás, quando a espiritualidade já nos trazia as informações, começava a nos trazer a preparação necessária para recebermos a este Espírito de luz, nos trouxe também, através do seu nascimento, uma série de ensinamentos. Então, quando o local escolhido tenha sido Belém, logicamente que a espiritualidade deve ter se organizado para que fosse naquele momento, para que fosse naquela simplicidade que este espírito voltaria à matéria densa, ao corpo de carne. Certamente que quando Isaías disse nos seus versos: "E tu, Belém Efrata, de ti sairá o que será o Senhor em Israel." E nós sabemos que depois do nascimento de Jesus, quando as coisas vão se desenvolvendo no decorrer dos tempos, o próprio povo de Israel, o próprio povo judeu, não reconhece Jesus como seu Salvador. Não reconhece Jesus como seu líder, como o Messias, se assim nós podemos dizer. Certamente que o nascimento de Jesus e a história que conhecemos da visita primeira dos 3 sábios, dos 3 reis magos, trazendo a este menino os presentes materiais que os ofertaram ali. O primeiro ensinamento que nós encontramos nessa passagem é de que os sábios, a sabedoria, a ciência, a magia, inclinava-se diante daquele que seria o cometa de toda a eternidade, a luz que estaria irradiando sobre nós. As lições deste Espírito, principalmente a partir do seu nascimento, Jesus nos traz imensas e inúmeros ensinamentos. A simplicidade do seu nascimento, o ambiente, o local onde aconteceu o fato, a visita destes reis
ditos magos, os presentes que recebe, logicamente, que cada segmento religioso interpreta o oferecimento do ouro, da incensa e da mirra, dando a cada um deles um significado, de acordo com a ritualística de cada credo, de cada religiosidade, de cada religião, perdão. Então, a doutrina espírita, que nos leva sempre à reflexão, que nos leva sempre à busca do conhecimento, nos leva também a refletir neste Natal na visão espírita. Nós sabemos que quando Jesus nasceu, e não temos a data precisa, e ignora-se, né? Provavelmente por volta do ano 750 de Roma, ou seja, alguns anos antes do ano 1, que era todos os povos, de todos os povos civilizados, datam como o dia oficial do nascimento de Jesus. Então, até porque esta data do nascimento em si, ela só foi estipulada, ela só foi demarcada a partir do ano 354, quando o bispo romano Libério, então, institui essa data como sendo dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Dentro do calendário existente à época, poderia ser uma outra qualquer. Mas a espiritualidade, independente de datas, nos dá sempre a oportunidade da luz. E é sobre a vinda do Cristo, o nascimento de Jesus num corpo de carne, num corpo denso, é que vamos analisar o Natal à luz da doutrina espírita. Nós todos já passamos por tantos caminhos, por tantas religiões, sejam noutras ou nesta encarnação. Somos oriundos de religiões ritualísticas, espiritualistas, onde cada um tem uma forma de interpretar o nascimento do Cristo, onde cada uma tem a forma de ver o nascimento de Jesus. Alguns dizem que o seu nascimento, a sua vida e o seu desencarne foi para levar os pecados do mundo. Outros dizem que ele veio para mostrar ao homem a forma e as diretrizes que devem permear na conduta humana, principalmente quando nos traz as bem-aventuranças, a cartilha da humanidade que, se quiser seguir, é a melhor de todas as leituras. E alguém já disse que se queimasse toda a literatura religiosa e ficasse somente as 8 bem-aventuranças, nós teríamos o parâmetro da evolução espiritual. Então, quando nos deparamos com a festividade que se aproxima do nascimento do Senhor das Estrelas, é necessário que se faça uma reflexão com um olhar espírita desta passagem. Todos nós, e quando Jesus, batizado por João Batista, em toda a ritualística que a doutrina espírita respeita, né? Que a doutrina espírita com certeza não contesta no sentido de conhecimento, mas que também não rejeita, apenas respeita, nós buscamos sempre, nesses ensinos de Jesus, nesse ensino das datas que se instalaram por inúmeros e diversos interesses, até porque esta data atual, ela foi fixada no ano 440 mais ou menos, lá nas festas pagãs, e aí incluía-se inclusive o aniversário do Cristo. Então, meus irmãos, na simbologia do Natal, onde nós temos o Papai Noel, nós temos a árvore de Natal, nós temos a estrela de Belém, né, lá colocada no cimo do pinheirinho,
todo enfeitado. Nós precisamos refletir, além dos símbolos, o que Jesus veio nos trazer, o que Ele nos deixou. E ainda, como já disse, passamos por muitas religiões, nesta ou noutras encarnações, onde nos ensinaram uma série de coisas sobre a missa do galo, sobre a ceia de Natal, ceia esta que não reflete o nascimento do Cristo. Porque a ceia que Jesus faz de fato com os seus é a ceia antes da crucificação, da Páscoa, onde se reúne com seus discípulos e ali divide o pão, lava-lhes os pés, no ápice do ensinamento de humildade. Então, ao nos aproximarmos dessas festividades, nós, os espíritas, devemos observar algumas atitudes que muitos de nós ainda temos. Apesar do conhecimento, ainda seguimos certas ritualísticas, como montar a nossa árvore, enfeitar as luzes na frente da nossa casa, preparar o banquete natalino, escolher a melhor roupa, endereçar o melhor presente. Mas, dentro de toda esta ritualística que nós espíritas conhecemos, como conduzimos estes momentos? Sabemos até que as nossas atitudes, elas não devem e nem podem ser setorizadas em dias especiais. O espírito que busca a evolução, o espírito que busca o progresso, estas atitudes de fraternidade, estas atitudes de amor, de tolerância, devem ser todos os dias e não somente em um dia específico do ano. As roupas bonitas, a tolerância que encontramos no espírito natalino, ela deve acontecer sempre. Então, se ainda estamos no momento da tangibilidade, em que acreditamos naquilo que tocamos, naquilo que possuímos, naquilo que vemos, é preciso começarmos a analisar um pouco mais profundamente o sentido do Natal, do nascimento de Jesus. Certamente que nós não condenamos, a doutrina espírita não condena aqueles que querem ainda montar a sua árvore, que querem enfeitar a sua casa, que querem abrandar a sua mesa com todos os alimentos possíveis, mas que, especialmente, naquele momento que nós temos como parâmetro, como guia, como data do nascimento deste que nos trouxe a luz, que nós parássemos para levar uma prece a Deus. Que a tolerância que nós damos a todas as pessoas antes do Natal, que ela se prolongasse um pouco mais, alguns meses, alguns anos, não fosse somente no dia 25. Que as roupas bonitas que não nos servem mais saíssem do armário e nas noites frias agasalhassem aos necessitados. Que a mesa farta no dia de Natal, nas sobras que ali ficam, sejam distribuídas àqueles que necessitam. Então, a visão natalina, na união com a doutrina espírita, é de reflexão. É de olharmos ao redor
Porque se nós observarmos o nascimento de Jesus, na sua particularidade, Herculano Pires, no livro O Infinito e o Finito, nos diz que foi a primeira parábola do Cristo, né? Nascendo assim no estábulo, sem nenhuma excentricidade, dentro dos próprios costumes daquele povo, como faria em toda a sua vida, se utilizando dos costumes, se utilizando dos objetos para ensinar com simplicidade. Jesus então nos transmitiu em seu nascimento a mais bela das parábolas. Transmitiu aos homens a mais bela das parábolas, a simplicidade de coração. Bem sabemos que nas festividades, nas luzes coloridas, nos presentes bonitos, que nos preocupamos em embalar tão bem, que assim também fosse as nossas palavras de perdão, de carinho, de amor, de resignação com todos os nossos irmãos. Com todos os nossos irmãos. Não sejamos como Herodes, meus irmãos, que Herodes o Grande, que com a sua fúria, né, com a sua hostilidade, com as suas atitudes ciumentas contra todos os emissários do alto, e isso nós fazemos com uma frequência mais do que nós gostaríamos, sobre a tolerância que estamos tendo, sobre as mensagens que recebemos dos Espíritos e não conseguimos segui-las, e principalmente sobre os ensinos de Jesus. Então, a doutrina espírita tem o mais profundo respeito pelo sentido alegórico, né, de episódios como o do Natal, como o da Páscoa. Por isso, nós espíritas não revestimos o Natal de muitas formalidades exteriores, mas nós não deixamos de considerar o sentido espiritual desse evento cristão. O que importa é compreender essa história profundamente ligada à tradição espiritualista da evolução terrena, que traz ao homem a mensagem eterna da renovação humana. Através dos séculos, pelo desenvolvimento das forças do Espírito ou dos Espíritos, onde cada Espírito é um mundo em que o Cristo deve nascer. Cada um de nós somos uma manjedoura que, apesar às vezes da nossa excentricidade, somos simples. Temos a simplicidade como um bem nato, como uma característica da alma. Então, não tem nenhuma dificuldade para nós espíritas entendermos o sentido do Natal, se olharmos para os propósitos de Jesus, se olharmos para o objetivo com que o Cristo veio habitar entre nós. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos qual seria o maior modelo para nós humanos progredirmos espiritualmente, ele diz, lá na 625 do Livro dos Espíritos, vede Jesus. 425, vede Jesus. Observe Jesus. Viva Jesus. E é assim que nós devemos fazer. Natal, na doutrina espírita, é reflexão. Natal para nós espíritas é momento de recolhimento, momento de amparo, de perdão, não só hoje, mas todos os dias. Emmanuel,
nos traz uma mensagem muito linda, né? Que eu vou deixar com vocês para que todos nós possamos refletir nestas palavras. Algo antes, algo mais no Natal, nos diz Emmanuel. Diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo de esperança, a bênção do trabalho e a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Essa é a mensagem de Emmanuel, está na Antologia Espírita do Natal. Então, meus irmãos, reflitamos a respeito. Não nos deixemos perder, não vamos nos perder nas luzes coloridas das ilusões mundanas. Não vamos trancar a porta ao mendigo necessitado e faminto, que talvez venha interromper o nosso momento de alegria na dita ceia de Natal. Vamos imaginar o que daríamos de melhor, o que faríamos de melhor do nosso coração, caso o carpinteiro Nazareno batesse a nossa porta à véspera da meia-noite. O que teríamos a oferecer a ele? Qual seria o prato preferido que deixaríamos à disposição do Cristo? É isto que os Espíritos nos pedem. É isto que os Espíritos clamam neste momento tão difícil pelo qual estamos passando. Tolerância, amor, amizade, fraternidade e principalmente o entendimento do real significado do nascimento de Jesus. Que a sua reflexão seja: quando e onde Jesus nasce para mim, ou nasceu para mim? Muita paz e que tenhamos a oportunidade, na companhia dos benfeitores, na reflexão daquilo que ofereceríamos ao Cristo como presente no seu nascimento. Muita paz a todos.